Muito bem. Então, galera, esse aqui é o jogo Batalha Biológica, tá? Então, como é que ele funciona? Cada aluno tem o seu tabuleiro, então a gente já começa trabalhando aqui alguns conceitos de gestão, porque ele vai ter que gerir o próprio tabuleiro, pelo menos para conseguir trazer alguma vantagem para ele. Esse tabuleiro ele consiste de 3 partes. Então, a gente tem aqui a bolsa de sangue, que é os pontos de vida que ele tem. Então, ele começa com 35, ó. Quando ele chega a 0, é porque ele morreu, né? Então, ele é eliminado do jogo. A ideia, o objetivo é que você consiga se manter sempre com algum ponto de vida, enquanto você elimina os pontos de vida de todos. Então, sim, existem alguns professores que torcem o nariz para esse tipo de mecânica, tá? Mas se você pensar, quais jogos que os alunos mais jogam de entretenimento? É o estilo FPS, né? Que é o First Person Shooter. Então, GTA, o GTA não é bem um FPS, mas tem isso, Call of Duty, Counter-Strike, Battlefield, Free Fire, enfim. Então, é jogo de conflito, tá? Eu uso essa mecânica para atrair eles para o meu conteúdo. Outra parte do tabuleiro são esses 5 espaços aqui, em que ele coloca as próprias cartas. Então, essa parte do tabuleiro é ele mesmo que mexe. Então, aqui ele pode colocar vacinas, nessas 2 aqui, que tem a seringuinha. E nessas 3, ele pode colocar itens, pode colocar curas, medicamentos, coisas que vão ajudar ele a atacar ou vão ajudar ele a se proteger. E que doenças que eu trabalho? Então aqui tem uns totemzinhos que eu coloco ali, até pra gente conversar. Então a gente trabalha doenças virais, né? Doenças priônicas, então quem é de biologia aí vai lembrar dos príons. Vermes, então verminoses, protozoários e bactérias. Então a gente trabalha esses 5 tipos, doenças desses 5 causadores, tá? E com relação à transmissão, a gente pega aqui transmissão por alimentação, por ferimento, pelo ar, por fecal, né? Contato, doenças que vêm quando a pessoa está com uma imunidade mais abalada, doenças sexualmente transmissíveis, né? As infecções, né? As ISTs, mamíferos, doenças genéticas e transmitidas por insetos, tá? Então, como é que funciona aqui a dinâmica básica? Na primeira rodada, cada um compra 3 cartas de cada um desses decks, tem o deck vermelho e o deck amarelo. O deck verde ele é um deck coringa, tá? Depois eu explico para vocês. E como é que ele funciona? Então eu vou comprar aqui 3 cartas, tá? Então eu vou comprar 3 do vermelho, 3 do amarelo. E cada rodada tem 2 turnos. Então tem o turno que você mexe no teu tabuleiro e o turno que você ataca os outros. Então olha só o que saiu para mim aqui, que interessante. Aqui, ó, saiu uma vacina, ó, a tríplice viral. Então olha só o meu conteúdo entrando já. Eu já estou trabalhando com vacinas aqui, que é um assunto que estamos falando pouco ultimamente, né? E essa aqui é uma das melhores vacinas do jogo, porque te protege contra 3 doenças: rubéola, sarampo e cachumba. Então, por exemplo, se eu fosse jogar, eu já ia colocar minha vacina aqui nessa parte do meu tabuleiro. Tá? Ele tem um magnético aqui, então ele puxa certinho para onde a carta tem que cair. Bom, beleza. Então, coloquei minha vacina aqui, agora não posso mais tirar ela do jogo. Tô protegido o jogo inteiro contra essas 3 doenças. Vieram 2 itens para mim também. Olha só, eu tenho o item morcego. O que esse item faria? Se eu tivesse aqui na mesa algum jogador contaminado com raiva, ou eu mesmo estivesse contaminado com raiva, eu poderia usar esse morcego para passar raiva para outra pessoa também, tá? Então já estou falando aqui de alguns vetores, né? Tem aqui um outro item que se chama transformação, tá? Para quem não é na área da biologia, a gente chama de transformação quando uma bactéria acaba pegando um DNA externo e acaba, né, teoricamente, entre aspas, aprendendo o que esse DNA codifica. Então, para puxar essa referência no jogo, a transformação, você pode pegar uma doença bacteriana que já está no jogo e fazer com que essa doença copie uma habilidade especial de outra doença, tá? Então, é como se tivesse pegado o DNA desse outro agente. E aqui tem algumas doenças. Então, olha só, para mim saiu o Zika, tá? Então, ó, doença viral, transmitida por inseto, tem o nome da doença, tem aqui o agente causador, tem o efeito especial e tem o dano. Então, tem aqui, ó, o sarampo, que saiu toxoplasmose. Então, vamos pegar aqui o toxoplasmose, por exemplo. Vamos supor que agora está na hora de ir atacar, e eu vou atacar esse jogador aqui da frente, aqui, com a toxoplasmose. Coloco a toxoplasmose lá. Vou virar a carta, vai ficar bonitinho. Vamos ver agora do ponto de vista dele. Na hora que ele estiver jogando, se ele não conseguir se curar da toxoplasmose, a cada rodada que ele não se cura, ele perde 2 pontos de vida, tá?
E a toxoplasmose, ela tem um efeito especial, ó. Se o jogador for contaminado com AIDS, ao invés de ser 2 o dano passa para 5. Então eu pegaria, por exemplo, um desses marcadores aqui, ó, que é o marcador do 5, cadê aqui? E colocaria aqui em cima. Agora, essa doença tira 5 pontos, né? Então, sim, Bruno, esses jogos aí que eu tô falando para vocês, tudo eu que criei. Então, basicamente, é essa a ideia do jogo. Eu vou falar só da parte da carta verde aqui, e aí tem os elementos de incerteza, que nem eu falei para vocês, ó, eu coloquei um dado. Esse dado aqui eu coloquei para ter uma chance de 33% do aluno pegar alguma coisa. Então eu posso rodar o dado aqui, ó. Ó, aqui ele não pegaria, não pegaria, não pegaria. Olha, tá com sorte. Ó, não pegou nenhuma vez. Eu vou fazer até cair o coisa. Aí, caiu. Agora ia pegar, tá? Então, isso aqui é aleatório, é randômico. Tô colocando uma incerteza no jogo, tá? E essas cartinhas verdes são as cartas coringa. Por exemplo, a carta raiva, que eu falei pra vocês, só tem uma no jogo. Porque ela é muito roubada, porque a raiva não tem cura, né? Pra quem não sabe, raiva não tem cura. Até hoje no mundo, 2 pessoas só se curaram de raiva, uma americana e um brasileiro. Só que assim, é um protocolo super experimental e tal. Então, como a raiva não tem cura, a pessoa que pega a raiva, ela tem 7 turnos para conseguir vencer dos outros. Se pegou a raiva, tem 7 turnos, morreu. Então, se eu quero passar raiva para outra pessoa e só tem uma carta no jogo, eu monto uma cartinha aqui. Então eu sei que, por exemplo, a raiva, eu estou usando dano 0, porque a pessoa já vai morrer no final. Então tem aqui a característica, né, do equilíbrio do game design. Eu sei que é uma doença causada por vírus, tá? Então eu coloco aqui. E eu sei que é uma doença transmitida por mamíferos. Pode ser um cachorro, um morcego, enfim. E agora eu tenho aqui o meu coringa, tá? E aí eu posso passar lá para um outro jogador aqui e ele vai sofrer os mesmos efeitos da raiva, tá? Então, isso aqui, gente, olha só. Deixa eu até comprar mais cartas só para mostrar para vocês outras cartas. Vou comprar umas 7 aqui, não é normal? Então tem um monte de doença, ó. Tem febre amarela, tem gripe, né? Tem diarreia. Eu procurei trabalhar mais com doenças negligenciadas, tá? São doenças negligenciadas. Sarampo, herpes e assim por diante, tá? Então, basicamente, esse aqui é o jogo do Batalha Biológica.